O Apocalipse já aconteceu. Analisem os fatos. No seu famoso sermão profético, Jesus disse: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. MT 24:34. Uma geração, segundo a Bíblia, dura 40 anos. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel. E los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração, que fizera mal aos olhos do Senhor. Números 32:13. Jesus morreu aproximadamente no ano 30 da Era Comum. Se somarmos 40 anos após sua morte, temos o ano 70. Esse foi exatamente o ano em que Jerusalém caiu. Então vemos que Jesus disse a verdade. Não passou aquela geração sem que acontecesse tudo o que Jesus disse que iria acontecer. Então, por que dizem que a geração de que falou Jesus é a nossa de 2000 anos depois? Jesus disse mais. Disse que os discípulos não terminariam de percorrer Israel sem que ele viesse. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10:23. Que alguns não morreriam sem que vissem ele chegando com seu reino. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Lucas 9:27. Dizia Eliarres também: Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Marcos 9:1. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 6:20. E até Caifás, o sumo sacerdote, o veria. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. MT 26:64. Note que Jesus disse em breve, e não 2000 anos depois. Então, por que distorcem as palavras de Jesus? Mesmo no Apocalipse, a promessa de sua vinda é em breve, e ele seria visto até mesmo pelos que os transpassaram. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, Amém. 7. Então, por que ignoram isto e o contexto e dizem que isso se refere a 2000 anos depois? Vontade de passar pelo Apocalipse? Falta de estudo e conhecimento bíblico? Ou mais uma forma de manipular os fiéis? Muitos pregadores, apesar de conhecimento teológico, atribuem estes acontecimentos proféticos ao futuro e dizem aos fiéis para se prepararem para o Apocalipse. Em todos os tempos, sempre existiram grupos cristãos que acreditavam que estavam vivendo na época do Apocalipse, mormons, adventistas, testemunhas de Jeová, etc. E acontece isso até hoje. Seitas surgiram, e algumas até incentivaram seus fiéis a largarem estudos, trabalho, e tudo só para aguardarem o Apocalipse, que já aconteceu há 2000 anos. Hoje ainda o Apocalipse é o foco de grupos cristãos. E como em outras épocas, nomes diferentes são cogitados como a besta, Obama, o Papa, Bin Laden, Príncipe Williams, etc. Na Segunda Guerra Mundial, muitos achavam que estavam vivendo o Apocalipse. Até porque essa foi, de fato, a única guerra que envolveu o planeta inteiro, os 5 continentes, e não veio nenhum apocalipse. Diziam que Hitler era a besta do Apocalipse e que os 10 chifres eram seus generais. Acabou a Segunda Guerra Mundial e nada. Daqui
há um século nenhum desses nomes já cogitados. Existirá mais e surgirão outros e outros grupos que vão estar dizendo o mesmo. O apocalipse é agora. Pregadores ainda irão subir em seus púlpitos e citar o serão profético como alerta aos cristãos, ignorando os versículos inconvenientes, é claro. E sereis levados perante sinédrios e sinagogas. Jerusalém será pisada pelos gentios. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, e etc. Mesmo que lá no fundo eles saibam que não é verdade, mas querem acreditar, porque a verdade é essa. Todas as gerações querem viver o Apocalipse. Mas quem passou por inúmeras tribulações nos últimos 2000 anos foram os judeus, mas como forma de manipulação. Os pregadores citam palavras-chave para os fiéis verem em suas Bíblias e acreditarem e temerem um suposto fim do mundo. Uma dessas palavras é últimos dias. Ai, eles dizem que Jesus está falando dos últimos dias. Mas ignoram ou omitem que Jesus veio nos últimos dias. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Rabê. Sabem por quê? Porque os últimos dias que a Bíblia fala são os últimos dias de Israel, não da humanidade. Senão, os apóstolos estavam enganados, filhinhos, é já a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. E João 2, 18. Mas, dizem que a besta deveria pisar toda a terra e a prostituta dominar toda a terra. Toda a terra também se refere a toda a terra de Israel e não o planeta inteiro, senão a Bíblia estaria mentindo em vários versículos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Jeremias 23, 15. Os profetas judeus contaminaram todo o planeta? Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Romanos 1, 8. Os cristãos eram conhecidos em todo o planeta. Muitos pregadores sabem disto, conhecem estes versículos e mesmo assim distorcem, porque querem acreditar em um apocalipse e levar seus fiéis a o esperarem. Mesmo a palavra apocalipse, na verdade, significa revelação apenas. Mostra a revelação de João sobre o triunfo de Jesus e sua igreja perante a imposição dos romanos e a rejeição dos judeus. Mas eles querem que seja o fim do mundo. Então vamos analisar. A besta, feras de Daniel, pregam 1000 teorias purais sobre quem será a besta, das mais coerentes até as mais malucas. A besta que surge do mar, descrita por João em Apocalipse 13, é a mesma quarta fera que Daniel descreve em Daniel 7. Apesar de muitos acharem que a besta será o Papa, as Nações Unidas, um bloco econômico, etc., a besta já veio. Basta analisarmos o livro do Apocalipse e sua linguagem simbólica em conjunto com o livro de Daniel. Daniel 7 relata uma visão que o Eterno concedeu a Daniel sobre os 4 reinos que iriam dominar o mundo. Vou me focar no 4º reino. Mas antes irei dar uma breve analisada nos 3 reinos anteriores. Um grau-reino, leão, que possuía asas de águia, igual a representa o 1º reino que governou o mundo conhecido da época, Babilônia, cujo rei mais famoso foi Nabucodonosor. As asas de águia representam grande rapidez de conquista. 2 grau-reino, urso que tinha na boca 3 costelas e que devorava muita carne. Igual a representa o 2º império que dominou o mundo, que foi o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa invadiu e conquistou Babilônia em uma noite. As 3 costelas se referem aos 3 povos que ofereciam resistência ao Império Medo-Persa, que eram
Babilônia, a Lídia e o Egito. Seu maior imperador foi Ciro, o Grande. 3 grau reino. Leopardo com 4 asas de ave e 4 cabeças. Igual a representa a Grécia de Alexandre, o Grande. As 4 asas se referem à rapidez de conquista. E por ser 4 asas, representa que dominaria os territórios muito mais rápido que os reinos anteriores. As 4 cabeças representam os 4 generais de Alexandre, o Grande, que eram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. 4 grau reino. Animal terrível com dentes de ferro e 10 chifres. 3 chifres foram arrancados e subiu um chifre pequeno que tinha olhos e boca. Igual a representa o 4º império a dominar o mundo, Roma. O 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. DN 7:23. A besta tem de chifres. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. And 7. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Aptres 1. Os 10 chifres são 10 reis. E, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. DN 9:24. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Ep 17:12. A besta profere blasfêmias contra o Altíssimo, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. DN 7:25. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Ap 13:5-6. A besta destrói os santos dos Altíssimos, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. DN 7:25. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Reip 13:7. Avestas por 42 meses. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. DN 7:25. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Ap 13:5. Roma foi o 4º império a subjugar Israel, e o que mais oprimiu o povo israelita. Os 10 chifres foram os 10 imperadores romanos que mais oprimiram e massacraram o povo de Israel. Hegyéru Tiberio, 14, 32, Kettőru Caligula, 37, 41, Háromiro, Claudio, 41, 54, 4 grado,
Nero 54 hasta 68. Transição entre dinastia Julius e dinastia Flavius. Galba 68 até 69. Não obteve reinado. Otto 69. Não obteve reinado. Vitélio 69. Não obteve reinado. 2 Ira, dinastia dos Flávios. E Antoninus 5 Grauf. Vespasiano 69 até 79. Destruiu o templo de Jerusalém no ano 70. C. 6 grado. Tito 79 hasta 81. 7 grado. Dominiciano 81 hasta 96. 8 grau. Nerva 96 até 98. 9 grau. Trajano 98 até 117. 10 grau. Adriano 117 até 138. Destruiu completamente Jerusalém no ano 136. C. Após a revolta de Bar Kova. Revolta que durou aproximadamente 3 anos e meio. Isto é, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou 42 meses. Exatamente como dizia a profeta. Adriano chegou a decretar o judaísmo ilegal, o que ocasionou na diáspora dos judeus, cumprindo a profecia que dizia: destruirá os santos dos Altíssimos. Mudou até o nome do lugar para Hélia Capitólina. Isto tudo já aconteceu. Seu pastor pode dizer que não. Mas olhe em sua Bíblia e compare se a besta que João descreve não é a mesma quarta-feira de Daniel. Compare em sua Bíblia os 7 reis a partir de Augusto César. No ano 70, durante a primeira revolta judaica, o templo é destruído, os judeus foram saqueados, humilhados e milhares levados como escravos para Roma. Para quem não sabe, o Coliseu foi construído com o tesouro dos judeus e com mão de obra escrava judaica. No ano 136, após a segunda revolta, os judeus são quase exterminados da terra e proibidos de ficarem em Israel. Foram brutalmente dispersados. Roma foi o maior império que já existiu na terra. Mesmo a terra não sendo toda conhecida na época, mas é considerado assim. Roma foi o mais terrível império que já existiu. Vide seus imperadores e suas atrocidades. Incesto, homossexualismo, matricídio, loucura, carnificina, etc. Roma fez a maior de todas as tribulações sobre o povo judeu. Nem o holocausto nazista é considerado pior que a dispersão romana por alguns judeus, pois foi a pior tribulação que um povo já sofreu. Imagine não poder nem voltar mais ao que sobrou de seu país, e nem poder mais professar sua fé por decreto. A mulher e o dragão, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Apdose 1 até 2. Mulher em linguagem profética significa cidade. Aqui no caso, a mulher de Apocalipse 12 representa o próprio povo de Deus, Israel. Apesar da teologia católica ter enxergado nesta passagem uma referência a Maria, dentro do contexto, vemos que não se refere. Maria nunca foi perseguida e nem ajudada pela terra. João descreveu aqui de forma simbólica, Israel mesmo. Vejamos o que disse o profeta Jeremias. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Jeremias 2:2. Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Jeremias 2:32. Como vemos, Jerusalém sempre foi referida como a noiva do Eterno e não Maria.
Portanto, é a Jerusalém que se aplica esta passagem. A mulher que João viu estava vestida de sol, com a lua aos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Deus é o sol da justiça que se refere aqui. As 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. Apesar de alguns atribuírem a Maria e as estrelas aos apóstolos, Maria não teve os apóstolos por discípulos. Portanto, mais uma vez, vemos que é uma referência a Jerusalém, Israel e não a Maria. Confirmamos isso nos versículos seguintes, quando a mulher dá à luz a um filho varão. O filho varão, que regerá as nações com vara de ferro, é o próprio Yeshua. As dores de parto representadas nesta profecia se referem ao fato do Messias ter nascido durante a dominação romana, quando os romanos estavam subjulgando Israel e oprimindo seu povo. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Ap 12, 3. O dragão mencionado aqui é Roma. Note que o dragão tem 7 cabeças. E o próprio anjo explica o que significam estas 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Apocalipse 17, 9. Roma é a cidade das 7 colinas, e sempre foi chamada assim, apesar de no mundo antigo ter havido outras cidades chamadas assim também. Neste contexto, podemos concluir que se trata de Roma mesmo. Portanto, João estava descrevendo o Império Romano. Os 10 chifres do dragão, assim como da besta que é também o Império Romano, são 10 reis desse império. Note que assim como o anjo explica isso para João, o mesmo anjo já havia explicado isso mesmo para Daniel. Muitos pensam que este dragão é o diabo, um ser que faz guerra no céu e derruba 1/3 dos anjos consigo. A palavra dragão, besta e fera possuem o mesmo significado. Algumas versões bíblicas inclusive traduzem a palavra besta como fera em Apocalipse 13. Todas significam impérios que se opõem ao povo de Deus. A tradição judaica sempre enxergou esta palavra como símbolo de uma nação inimiga. Mas, devido a um versículo interpretado literalmente, as pessoas pensam ser um ser. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A palavra Diabo e Satanás significam opositores. Quem se opõem à vontade divina. A antiga serpente é a antiga vontade de se opor a Deus. Interpretar literalmente pode ocasionar alguns problemas. Primeiro, o que Satanás estaria fazendo no céu? Porque Deus ou o próprio Yeshua não combatem com ele. Mas Miguel? Será mesmo que Deus onisciente permitiria uma rebelião nos céus e ainda anunciaria através de seu profeta? Isso não teria lógica. O que Miguel está combatendo é Roma mesmo. Assim como o mesmo Miguel já combateu outros príncipes de povos que se opuseram ao povo de Deus, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Daniel 10, 20. Miguel é o arcanjo que sempre combateu por Israel. E sempre foi considerado o princípio do povo de Deus. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel 10, 21. E o próprio Daniel já havia profetizado que Miguel combateria contra Roma, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve,
Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12. Mas muitos enxergam nesta passagem uma queda de Satanás, devido ao livro dizer que Satanás arrastou consigo 1/3 das estrelas. Isto também foi profetizado por Daniel, representando um homem, e não um ser, que faria guerra nos céus e derrubaria as estrelas. Isto tudo é linguagem simbólica e não literal. Vejamos. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. DN 8, 10 até 11. Como vemos, Daniel diz que este príncipe se engrandeceria até contra os exércitos dos céus e das estrelas. É um homem, não um ser. E isto é uma linguagem simbólica, não literal. Senão significaria que este homem subiu nos céus e fez guerra aos anjos. Não teria lógica interpretar isso literalmente. João só está descrevendo o acontecimento profetizado anteriormente por Daniel, de que um rei subiria aos céus, linguagem simbólica, e derrubaria 1/3 das estrelas. Estrelas no céu significam los justos ver. DN 8:10. Vejamos os versículos seguintes de Apocalipse 12. O dragão, Roma, parou diante da mulher Israel, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho.